unidade 2.3, traumatismo do membro superior, tá? Para a gente começar falando de traumatismo, a gente tem que dar uma revisada da anatomia, né, dos membros superiores, para a gente depois começar a fraturar eles, cada pedacinho do membro superior, tá? Então, vamos lá. Primeira aqui, de cima para baixo, né? Começando ali, clavícula, escápula, úmero, né? Formando, compondo a nossa cintura escapular, escápula e úmero, que vão formar a articulação, uma das articulações mais móveis que a gente tem, que é o ombro, né? A glenumeral. Depois, rádio e ulna, formando o nosso antebraço, os ossos do carpo, metacarpos e falanges que vão compor a nossa mão, certo? Então, o membro superior é um membro que tem uma grande mobilidade e também muita especificidade nos seus movimentos, né? A gente tem muita habilidade de coordenação motora fina, grossa, consegue fazer movimentos de força e, ao mesmo tempo, movimentos delicados com esse membro, certo? Então, a gente tem essas diferentes características na estrutura óssea também. Eu vou ter ossos mais rígidos, mais reforçados, né, maiores, e, ao mesmo tempo, ossos menores, mais delicados, para dar mais precisão aos movimentos, pensando em mão, né, que são ossos menores, mas que se articulam e vão dar esses movimentos mais finos que a gente tem nas mãos, tá? Depois que a gente relembra a parte óssea, a gente tem que relembrar essa parte ligamentar, tá? Além dos ligamentos que a gente tem a gente relembra com mais frequência, que são esses do ombro, úmero e escápula, né, que vão dar essa coaptação, eu gostaria de lembrar para vocês desses dois ligamentos aqui, ó, ligamento trapezoide e ligamento conoide, que são os ligamentos que vão ligar a clavícula ao processo coracoide da escápula, tudo bem? Esses dois ligamentos, quando existe uma fratura de clavícula, eles que vão tentar estabilizar essa clavícula e não deixar ela luxar mais ainda, tá? Que é a próxima patologia que a gente vai falar. Além disso... Oi? Meu arquivo sumiu. O meu de novo? slide. Deixa eu ver aqui. Para mim tá aparecendo. Tá? Para mim deu O que você apertou de diferente? Você apertou alguma coisa diferente aí, será? Não, do nada falou assim, não é possível exibir o conteúdo. Deixa eu colocar. Sai e entra de novo, Yuri. Tá. Alessandra, seja bem-vinda. Sumida. Vamos colocar em ordem os estudos, Alessandra. Que bom que você veio. Vamos participar aqui, tá? Vou esperar a Yuli entrar aqui de volta, para a gente dar continuidade. Prof, se você puder explicar melhor a respeito do que a senhora estava falando, do trapezoide, o conoide, os ligamentos. Ah, tá. O trapezoide e o conoide são os dois ligamentos que vão fixar a clavícula no processo coracoide. Tá? E aí, quando existe alguma fratura de clavícula, eles que vão tentar estabilizar essa fratura, né? Não deixar que os fragmentos se percam. Ele que vai dar essa estabilidade, tá? Toda essa estrutura ligamentar do ombro, ela é bem complexa, né? E basicamente são eles que vão dar todo esse reforço de estabilidade do ombro, que tem essa grande mobilidade, certo?
Então, lembra que quanto mais móvel a articulação é, mais fácil ela é de ser lesada, né? Então, é uma articulação bem complexa que compõe o ombro. Tem outro ligamento que eu gosto de lembrar para vocês e que às vezes fica passando batido. Esse ligamento aqui, ó, ligamento transverso do húmero, tudo bem? Ele vai manter o tendão da cabeça longa do bíceps aqui no sulco bicipital que tem no húmero, tá? Então, boa parte das lesões do ombro costumam lesionar esse ligamento. E uma vez lesionado, a cabeça, o tendão do bíceps, ele sai do sulco durante os movimentos. Porque se não tem o ligamento transverso, o tendão sai do sulco. E aí que começa a desenvolver as tendinites, né? Porque ele acaba sobrecarregando esse tendão, que vai ficar saindo e voltando do sulco, saindo e voltando dentro do sulco. E aí acaba gerando lesão, tá? Vamos lá? Yuli já voltou? Já, mas eu não tô vendo nada. Tá tudo preto, não tô vendo nem a senhora. Prof, eu tô aqui, hein? Só não tô aparecendo hoje. Tá deitada na cama de novo, né, Débora? Não, tô na cozinha hoje. Postura. Tô certinha. Muito bem. Tá carregando um arquivo aí de novo, que aí ele não tava vendo. A Charlie tá bonitinha, ó. Eu não passei perfume hoje, por isso que eu não apareci. eu passei. Tô aqui. Então, Cheirosa e maquiada. Quase eu cheguei atrasada, por isso. Ah, não pode. Vamos lá, pessoal. Aqui. Apareceu aí de novo, Yuli? Prof, tá carregando, não tá aparecendo nada, não. Talvez seja a sua internet, então. Prof, aqui tem 3 internet, já conectei nas 3 e... Mas vamos lá, então, pessoal. Tá. Então, relembrando esses ligamentos, né, que vão compor o complexo do ombro, a gente começa falando das fraturas da clavícula. Então, a clavícula é um osso que geralmente as pessoas subestimam, tá? Eu vou colocar o mudo de vocês aqui para não dar interferência, tá? Do som de fora da casa, às vezes não é nem vocês falando, é o som externo. Ela usam, o livro citou para vocês essa classificação de Craig, que vai classificar as fraturas em 3 tipos, tá? A clavícula é um osso que às vezes a gente subestima, não dá muita importância para ele, mas tem muita lesão de ombro que a alteração biomecânica vem da clavícula. A clavícula ela tem que ter toda essa mobilidade desse complexo, né? Escápula, húmero e clavícula. Eles trabalham juntos, né? O húmero, quando ele se movimenta, ele movimenta também a clavícula, certo? Então, ela também precisa ter mobilidade, porque se ela tá rígida, se ela tá presa, né? Presa, ela não permite toda a amplitude do ombro também, certo? Então, a gente tem que ter esse cuidado na reabilitação e também avaliar a clavícula, tá? Então, quando eu falo de fratura de clavícula, no grupo 1, ela é classificada como as fraturas que acometem o terço médio da clavícula. Então, como se tivesse quebrado a clavícula ao meio, assim como está aqui na imagem, certo? É interessante a gente lembrar que essas fraturas elas são comuns nos acidentes de trânsito, tá? Que de moto, principalmente, quando o paciente cai, o indivíduo cai
com o membro no chão e acaba fraturando a clavícula, fala assim, ah, não, quebrou alguma coisa? Não, foi só a clavícula, né? Parece que é algo muito fácil, mas tem que prestar bastante atenção e que se a reabilitação não for feita certinha, vai gerar dor, assim, crônica para a vida do paciente, tá? Já no grupo 2, elas são as fraturas que acometem no terço distal, então essa porção mais distante do centro do corpo, certo? E ela ainda é subdividida em mais cinco classificações, tá? Então, na primeira, no tipo 1 aqui, eu vou colocar a imagem. Tem a fratura, mas os ligamentos estão preservados. Trapezoide e conoide, que a gente acabou de falar lá, né? Então, teve a fratura da porção distal, mas os ligamentos estão preservados. Já aqui no tipo 2, ó, apresenta desvio do fragmento medial e tem duas possibilidades. Ou o ligamento conoide e trapezoide fica íntegro, igual tá aqui na imagem, né? Opa, desculpa. Como não está aqui na imagem, né? Então, fraturou e o ligamento... Ops, volta aqui. E o ligamento conoide rompe junto, que é o tipo B, 2B, esse aqui da imagem, tá? Mas tem a possibilidade dele fraturar a clavícula e os dois se romperem, tá? E aí acaba sendo uma lesão mais complexa. Na do tipo 3, a fratura ocorre na superfície articular. Então, onde que ela vai se articular? A clavícula com o acrômio aqui também, né? Acrômio clavicular. Então, é nessa porção articular, que é onde ocorre a fratura. Depois, na do tipo 4, ela é mais comum nas crianças. Então, é o rompimento do periósteo, que é essa camada mais externa do tecido ósseo. Tudo bem? Então, do tipo 4, o rompimento do periósteo. E na do tipo 5, olha aqui, a gente tem 3 fragmentos ósseos. Então, partindo de 3 fragmentos ósseos, a gente já classifica essa fratura como cominutiva, tudo bem? Então, é uma fratura cominutiva e os 2 ligamentos, trapezoide e conoide, ficam sustentando um desses fragmentos, ok? Então, aqui do tipo 5, a fratura é cominutiva e os ligamentos ficam inseridos no fragmento inferior, tá? Além dessa classificação do grupo 2, ainda tem o grupo 3, que eu não consegui uma imagem do terço proximal, que vai ser essa porção mais próxima ao externo, né? A gente tem a clavícula acromio-clavicular, que é a porção da clavícula que vai se articular com o acrômio da escápula, e a porção da clavícula que vai se articular com o externo clavicular, né? A articulação aqui. Então, nessa fratura vai ser nesse terço mais proximal, mais próximo ao externo, então. E ela também vai ser subdividida em 5 tipos. Na do tipo 1, eu vou ter o deslocamento mínimo dos fragmentos, então é como se fosse só um trincado. Tipo 2, apresenta o desvio dos fragmentos e os ligamentos vão estar rompidos, então fratura e rompe ligamento, então vai luxar ainda mais essa articulação. Tipo 3, a fratura é intraarticular, então é dentro da articulação do externo com a clavícula. Na do tipo 4, vai apresentar então a separação epifisária e acomete também crianças e jovens. Então, a epífise lembra lá, é a extremidade do osso, né? Aqui é epífise, diáfise é o meio e metáfase é entre a diáfise e a epífise. Lembram disso? Lá em anatomia, devem ter estudado lá com o Cleude, né? Epífise é, então, a extremidade do osso. Então, ocorre a separação epifisária. Então, fica a cabeça da clavícula para cá e o restante da estrutura para lá, da clavícula, tá?
E a fratura do tipo 5 também é uma fratura cominutiva, tá? Que tem mais de 2 fragmentos, como a gente mostrou na outra imagem. E aí, relembrando de novo a parte anatômica, aqui mais específico falando de escápula, que agora a gente vai falar das fraturas da escápula. A escápula é um osso que tem uma articulação bem importante aqui com o húmero e que todo o movimento do ombro depende dessa harmonia, desse sincronismo. Opa, tem gente querendo entrar aqui. Entre escápula e húmero, né? Os dois têm que estar em harmonia. O mesmo ritmo que a escápula vai, o húmero tem que ir para que os dois se articulem e ninguém impeça o movimento de ninguém, tá? Então, vem se estudando muito sobre os movimentos da escápula, relacionados, então, aos comprometimentos de ombro. Tendinite, bursite, as próprias luxações. Por que o atleta luxa tanto esse ombro, né? É porque está tendo provavelmente um problema em escápula ou uma frouxidão ligamentar que precisa, então, desse respaldo muscular para dar essa estabilidade que os ligamentos não estão dando conta de dar, tá? Então, aqui falando de escápula, a gente tem que lembrar desse processo anatômico chamado espinha da escápula, que é essa porção mais palpável que a gente tem da escápula aqui nas costas. O ângulo inferior da escápula, que é essa pontinha, né, da escápula, que quem tem escápula alada, ela fica mais para fora, né? Ela, em vez de ficar mais próxima do gradil costal, ela se afasta, né? Esse ângulo inferior da escápula. Depois, aqui em cima, fossa só supraespinhal, onde vai passar o músculo supraespinhal, e embaixo da espinha, né? Fossa infraespinhal, que é onde vai passar o músculo infraespinhoso. Tudo bem? Além disso, processo coracoide, que é aquele que a gente falou antes, né? Articulando aqui com a clavícula na porção anterior. E aqui o acrômio, que também vai se articular com a clavícula numa articulação mais verdadeira, né? Aqui é só ligamento e clavícula, desculpa, tá? Ligamento ligando o processo coracoide à clavícula. Aqui sim, acrômio, esse acidente anatômico da escápula chamado acrômio, se articula assim com a clavícula, formando a articulação acrômio-clavicular, que nós já vamos falar lá na frente sobre ela, tá? Então, as fraturas da escápula, elas geralmente podem ser por um trauma axial, então de cima para baixo, exercidas sobre o braço em extensão, então o braço vai estar aqui, é comum em acidentes automobilísticos. Lembrem que a escápula é um osso plano, né? Então, esses processos anatômicos que ela tem, esses acidentes anatômicos, acrômio e coracoide, eles são bem proeminentes. Então, as chances deles fraturarem é maior do que o próprio corpo da escápula, tá? Então, o corpo da escápula em si é mais difícil de ser fraturado, mas o processo coracoide, o acrômio, que acaba sendo mais proeminente, a chance dele fraturar é maior. Assim como a fossa glenoide, porque articula com a cabeça do húmero e num impacto, né, pode fraturar essa fossa glenoide de forma indireta. O trauma não foi direto na fossa glenoide, foi no húmero, né? Mas aí leva à fratura dessa fossa. Então, ela vai ser classificada por essa classificação de Ideberg de acordo com o local da lesão. Em fraturas do acrômio, fratura do processo coracoide, fraturas do colo da glenoide, do próprio corpo da escápula e as fraturas articulares da glenoide, então dentro da articulação. Então, a fratura do acrômio, ela também é dividida em 3. No tipo 1 vai ter o mínimo de desvio, do tipo 2
vai apresentar um deslocamento, porém sem reduzir o espaço subacromial. Então, entre o acrômio e o úmero, eu tenho uma bursa, tá? Que geralmente gera a bursite, tá? Então, quando existe uma fratura, essa extremidade do acrômio, ela tende a se deslocar para esse espaço, certo? Então, ela reduz o espaço, houve a fratura, mas não houve redução desse espaço. Já no do tipo 3, sim, vai ter além da fratura, esse fragmento vai se deslocar e vai diminuir esse espaço subacromial do acrômio com o úmero, tudo bem? Gerando aí mais dor e mais incômodo, porque além da dor da fratura, provavelmente vai vir uma dor de bursite junto. Depois, o outro local que pode ter a fratura do processo coracoide, que é aquele que a gente falou lá no início, se articulando com a clavícula, né? Ela é classificada em 2 tipos. Na do tipo 1, a fratura ela é proximal à inserção dos ligamentos coracoclaviculares. Então, próximo do ligamento trapezoide, próximo do ligamento conoide, que a gente citou lá no início, que estavam se articulando lá com a clavícula. E a do tipo 2 é uma fratura mais distal à inserção desses ligamentos, tudo bem? Então, aqui, na do tipo 1, é como se a fratura fosse aqui, mais na superfície, né? Mais próxima dos ligamentos que vão surgir aqui. E na do tipo 2, ela é mais distal, mais na base mesmo do processo coracoide, tudo bem? Mais longe, então, desses 2 ligamentos que ligam o coracoide com a clavícula. Depois, nas fraturas do colo da glenoide, né, que é onde a cabeça do úmero se articula com a escápula, e esse local onde ele se articula é chamado de colo da glenoide. Então, na do tipo 1, a fratura ela é extraarticular da glenoide, sem associação com fraturas de clavícula ou luxação acromioclavicular, que é comum também, como eu disse para vocês. Se algum desses ossos, clavícula, escápula ou úmero, sofre fratura, as chances das outras estruturas se luxarem e sofrerem lesão também aumentam, tá? Então, na do tipo 1 tem a fratura, mas não tem luxação. Já na do tipo 2, existe então essa fratura extraarticular, então fora da articulação, tudo bem? Não pega o tecido articular. E ainda é associado, então, com fraturas da clavícula e luxação acromioclavicular. Então, pensa, fraturou a glenoide e ainda fratura a clavícula, provavelmente nessa porção mais distal, sendo, então, do tipo 2, né, a fratura de clavícula do tipo 2. E ainda pode ser associada a uma luxação acromioclavicular. Que beleza, né, gente? Então, além de fraturar a glenoide, ainda é associado com fratura de clavícula e luxação acromioclavicular, que é o que a gente vai falar daqui a pouco também. Depois, as fraturas articulares da glenoide mesmo, dessa fossa glenoide. Então, aí a lesão já é um pouco mais interna da articulação, tá? Ela vai ser classificada em 6 tipos, gente, não dorme, tá? Nessas classificações. Então, na do tipo 1, as fraturas acontecem na borda da glenoide e ainda vão ser subclassificadas em 1A e 1B. 1A quando essa fratura for na porção anterior e 1B quando for posterior, nessa porção posterior da glenoide. Tipo 2, as fraturas são transversas ou oblíquas. Deixa eu aumentar aqui. E ocorrem por meio da fossa da glenoide e apresentam, então, um fragmento triangular inferior, desviado com a cabeça do úmero, subluxada inferiormente. Então, pensa lá, é uma fratura. Quando eu falo fratura transversa, que ou oblíqua, né? Nesse corte oblíquo. Dentro da fossa glenoide e ainda a cabeça do úmero, porque ele fraturou
o húmero tinha que se articular nessa superfície. Se ela fratura, ele pode subluxar inferiormente, ele desliza para baixo, tá? Tipo 3, desculpa. As fraturas também são oblíquas, ocorrem através da glenoide e apresenta seu traço na região médio superior da escápula, e aí vai estar associada à luxação acromioclavicular, então já é diferente. Na 2, quem ia luxar era a própria cabeça do húmero sobre a fossa glenoide, e a do tipo 2, acromioclavicular. Então, fratura glenoide, lembra que eu falei para vocês que todas as articulações aqui estão ligadas, né? Então, fraturou a glenoide, diminuiu essa coaptação de húmero com escápula, e quem vai luxar? Acromioclavicular, que está aqui, né? É essa articulação do ombro, que ela vai perder esse apoio da estrutura do húmero e acaba se luxando também, tá? Tipo 4, é uma fratura, então, horizontal. Aqui. Cadê? Com seu traço passando através da borda medial do corpo da escápula. Então, o traço da fratura vai passar no meio do corpo da escápula. Quando eu falo de corpo da escápula, é isso aqui, tá? Esse é o corpo da escápula. Então, aqui é a cavidade glenoide, esse traço horizontal que vai cortar esse corpo da escápula, tá? Um trauma de alta energia, né? Para conseguir uma fratura dessa. Ida do tipo 6, então ele vai ter uma fratura cominutiva, em vários fragmentos dentro da cavidade da glenoide, tá? No geral, pessoal, qualquer fratura nessa região vai gerar bastante problema, porque é uma região intraarticular, né? Então, além da fratura óssea, vai ter lesão articular, provavelmente, e com facilidade vai levar à luxação das outras articulações ao redor, tá? Que vão perder esse respaldo, né? Todo mundo caminha junto. Se um quebra, desanda todo mundo. Então, eu vou falar um pouco de luxação. Dá um tempo de fratura. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ligar o áudio aí e me sinalizar. A gente vai falar da esternoclavicular. Então, a articulação que é formada entre a clavícula e o externo, tudo bem? E o osso externo, a gravatinha aqui, né? Que a gente fala a gravatinha do tórax. Então, o mecanismo que vai acontecer esse tipo de lesão pode ser de forma direta ou indireta. Quando ele tem um acidente, por exemplo, machuca o ombro e leva a compressão aqui, vai levar à luxação de esternoclavicular. Ou de forma direta, né? Tem um trauma direto aqui na articulação e vai gerar essa luxação. Ela vai ser classificada de acordo com o tempo da lesão. Então, ela pode ser aguda ou crônica, e o desvio da clavícula pode ser anterior ou posterior. Nesse tipo de luxação, geralmente a gente vai encontrar no nosso exame físico essas alterações de forma mais visível, né? Eu vou colocar lá, por exemplo, meu polegar nas duas extremidades da clavícula que vão se articular com o externo, e eu vou observar uma mais para frente e outra mais para trás, indicando essa luxação. Então, o desvio da clavícula ela pode ser ou anterior, então ela fica mais saltada, ou ela fica deprimida, tudo bem? Então, eu vou observar essa alteração do nível do posicionamento da clavícula numa luxação externo-clavicular. Já a luxação acromioclavicular, deixa eu só aproveitar a outra imagem aqui. Então, é aqui, a próxima, tá? Acromioclavicular. Oi. Só tirar uma dúvida com você. Muitas pessoas falam que quando tem, geralmente, alguma patologia, uma fratura, igual tem questão da luxação em frente à clavícula, né? Não tem muito o que ser feito.
E, tipo, dependendo da fratura, a gente nem mexe então, desse note depois que fratura, depois que tem liberação pelo médico, a gente já inicia um protocolo, tipo, uma conduta com esse paciente que teve uma fratura ou uma luxação? Sim, sim. Quando tem luxação, se não houve lesão de ligamento, rompimento desse ligamento, a gente vai, o médico geralmente pede aí 15 dias de TIPOI e depois vai fortalecer. Tem muito o que fazer aqui, né? Primeiro que a gente tem músculos do pescoço, esternocleidomastoide, os escalenos, que vão interferir aqui porque eles têm inserções desses músculos do pescoço aqui nas primeiras costelas também. E a primeira costela tá aqui, ó, bem embaixo da clavícula. Então, elas acabam se sobressaindo, tudo bem? Além das próprias fixações na clavícula. Então, se eu mexo em músculo de pescoço, eu mexo em clavícula. Se eu mexo em músculo do ombro, aqui do ombro e do braço, eu também acabo mexendo em clavícula. Então, eu tenho que pensar nessa cintura escapular como um todo. Todo mundo vai ter que estar funcionando em harmonia de novo nessa reabilitação. Movimentos de cervical, movimentos de escápula, de glenomeral, e de clavícula. E sim, a gente tem mobilizações da clavícula, tá? A gente consegue mobilizar ela para quando ela tá rígida, certo? Ou numa luxação dessa, a gente não vai manipular, não tem por que eu mobilizar o local onde ela fraturou, ela luxou. Mas, por exemplo, aqui é uma clavícula só. Ela luxou externo-clavicular. Ela vai perder mobilidade de acrômio clavicular. E aí sim, aqui eu consigo tentar uma mobilização para que isso tudo entre em harmonia e fortalecer, alongar toda essa musculatura ao redor para ela estabilizar, tá? Tá bom, então. Obrigada, prof. De nada. Pode ir perguntando aí, pessoal. Então, luxação acromioclavicular vai ser aqui, ó, nesse pontinho, entre o acrômio da escápula e a clavícula. Então, ela vai ser classificada em cinco tipos, certo? Pelo grau de distanciamento entre a clavícula e o acrômio, tá? Ela vai ser classificada assim. Então, do tipo 1, não tem um desvio da fratura e distensão nos ligamentos acromioclaviculares. Então, aqui do tipo 1, que o livro cita para vocês, ele tá escrito errado aqui que não existe fratura, né? Uma luxação não existe fratura. Depois eu corrijo, agora eu não consigo corrigir isso aqui, tá? Mas tá escrito errado. Ausência do desvio da clavícula, tudo bem? E distensão dos ligamentos acromioclaviculares. Então, o que aconteceu? Houve um estresse que tirou o acrômio da sua proximidade com a clavícula, ele estirou e voltou, tudo bem? Então, não tem um desvio da articulação como um todo, tá? Nessa do tipo 1. No tipo 2, aí sim, esse desvio vai ser superior e tem até 25% de distância entre a clavícula e o processo coracoide. Porque olha aqui, a clavícula também não se liga lá ao processo coracoide que a gente citou. Então, se ela luxa aqui, todo esse sistema vai ser tracionado junto, tá? Então, ela acaba se distanciando, a clavícula se distanciando do processo coracoide numa luxação de acrômio clavicular. Já do tipo 3, esse desvio vai ser ainda maior, vai ser de 25% a 110%. E aí, além dela se distanciar, vai romper o ligamento, tá? Acrômio clavicular, então o que liga o acrômio à clavícula, assim como o que liga a clavícula ao processo coracoide, tudo bem? Então, na do tipo 3, ela distancia e ainda rompe
aqui, na do tipo 3, tá aqui embaixo, desculpa. Ela vai, além de distanciar, vai romper os ligamentos, tudo bem? Na do tipo 4, essa vai ser igual a do tipo 3, só que ainda vai perfurar a face trapézio-deltoide, que estaria aqui na lateral, né? Então, nessa face que liga o trapézio ao deltoide, numa luxação acromioclavicular de grau 4, que é um distanciamento ainda maior, de 25 a 110%, além de luxar, rompe essa face trapézio-deltoide, gerando ainda mais desconforto no paciente, tá? E na do tipo 5, esse desvio vai ser superior a 100% e vai ter o rompimento total desses ligamentos, tudo bem? Então, ela se distancia de uma forma bem maior na do tipo 5, então aqui segue uma sequência lógica, né? Um sem desvio, e quanto maior o número, maior o distanciamento da lesão, ou pensando em fratura, maior o número de fragmentos, tá? Já a fratura da extremidade proximal do húmero, né? Então, pensando aqui na cabeça do húmero, tudo bem? Proximal está sempre mais próximo do corpo, distal, distante do corpo. O mecanismo de trauma é a queda com a mão, com o apoio no chão, com o cotovelo estendido. Então, ela cai com a mão estendida, tudo bem? E aí, então, de uma forma indireta, né, na transmissão do choque, do trauma, ele vai fraturar essa cabeça do húmero, tá? E a classificação dela é essa de NIR, que vai dividir a cabeça do húmero em 4 partes: epífise, tubérculo maior, tubérculo menor e diáfise, tá? E aí, essa classificação vai ser de acordo com o local da lesão. Pode ser uma fratura com desvio de qualquer uma das partes do fragmento, qualquer uma dessas 4 partes. Deixa eu mostrar a imagem aqui. 4 partes, ó. Diáfise número 1. Então, pensando em diáfise, já é o corpo do osso mesmo. 2, o tubérculo maior. 3, tubérculo menor do húmero. E 4, a cabeça do húmero, tá? Então, ele vai classificar a fratura de acordo com o local da lesão, tá? Então, pode ser fratura da tuberosidade maior, fratura de qualquer parte associada, então, à luxação glenomeral, que é comum. Então, fratura qualquer parte da cabeça do húmero vai levar à luxação dele também. Fratura em 3 ou 4 partes, ou fratura do tubérculo maior associada à luxação, então, posterior, tá? Desse húmero. Fratura esse tubérculo e o ombro luxa para trás, tá? Aqui eu coloquei uma imagem do livro, que o livro de vocês cita esse livro de ortopedia, que tem algumas ilustrações bem bacanas, até que eu usei aqui na aula de hoje. Aqui mostrando uma fratura do tubérculo maior do húmero. Então, ele usou um fio de Kirsch para tentar fixar esse fragmento que foi rompido, e aquele mostrando que, havendo a fratura dele, a chance, esse aqui tendão de supraespinhoso, provavelmente, a chance dele luxar essa articulação vai ser maior, porque ele vai perder essa coaptação, né? A força do músculo vai puxar o fragmento ósseo. E aí, nessa dele puxar o fragmento ósseo, o osso em si vai se deslocar, vai sair da fossa glenoide aqui. Depois, a luxação glenomeral, que é a famosa... ele luxou o ombro. Provavelmente, ele luxou a glenomeral. Tudo bem?
É uma luxação bem comum nos esportes. Quem nadador, jogador de handebol, de vôlei, tem muitas chances e acabam sofrendo bastante esse tipo de luxação, porque eles fazem muito uso da articulação e estão também mais expostos a choques, né, a traumas. Ele caiu e veio um outro colega, quando ele estava indo para o saque, sei lá, veio outro e se chocou com ele. Não sei, isso não acontece no vôlei, né? Mas no handball, por exemplo, ele estava indo para arremessar a bola, veio outro e se chocou contra ele, ou veio por trás, enfim, tá? Então, na prática esportiva, isso acaba sendo mais comum. E aí existem 2 tipos de luxação do ombro, luxação da glenomeral. Essa luxação pode ser anterior ou posterior, ou seja, a cabeça do húmero pode se deslocar ou para frente ou para trás, tudo bem? Dentro da fossa glenoide. Na luxação anterior, que é uma das mais comuns, ela é causada por um trauma indireto com o ombro em abdução, rotação externa e o cotovelo em flexão, tá? Então, provavelmente vem uma força no antebraço que leva ele à rotação externa de forma brusca. Já na luxação posterior, que não é muito comum, esse trauma acontece também com o ombro em flexão, mas em adução e rotação interna, tudo bem? E aí a força provavelmente vem de cima para fazer esse deslocamento. Aí eu coloquei aqui uma imagem do raio-x, também desse livro de ortopedia e traumatologia, mostrando uma luxação anterior. Então, a gente vê que a cabeça do húmero primeiro que tá fora, né, da fossa glenoide, coitado, porque a fossa glenoide tá abandonada aqui, e a cabeça do húmero lá embaixo, tudo bem? Mas projetada para frente, ok? Já na luxação posterior, olha aqui, a imagem ela já some, é como se a cabeça do húmero estivesse lá atrás, não nas costas, tudo bem? Claro que aqui a gente pega uma visão, um raio-x bem grave, né? Mas a gente tem, nem sempre o membro ele luxa e fica luxado, tá? Tem gente que tem luxação, subluxação do ombro, que ele desloca e a pessoa já põe no lugar de volta e pronto, não dá tempo nem de tirar o raio-x, né? Mas nesses casos aqui foi um mecanismo de trauma maior, de alta energia, e provavelmente então ele vai ter que ir para o hospital, fazer um procedimento cirúrgico para conseguir reposicionar esse membro. E esse é o sinal de Dragona, que a gente até já falou lá na disciplina de DFF, né? Que demonstra uma luxação do ombro, tá? O ombro, ele perde toda a coaptação da cabeça do húmero com a fossa glenoide. Fogo entrando. Vamos lá. Então, o sinal de Dragona é o sinal de luxação do ombro. Então, ele fica com esse aspecto. A gente vê que a cabeça do húmero está lá embaixo, acrômio, a clavícula lá em cima e provavelmente sobrecarregando também toda essa estrutura lá em cima, tá? Então, a gente vê esse espaço entre o acrômio e a cabeça do húmero bem maior do que é comum, tá? E aí eu coloquei essas 2 lesões que o livro de vocês cita lá, que são muito comuns entre os pacientes que têm luxação do ombro, é o que pode levar, né? O que seria um agravo de uma luxação do ombro. Seria a lesão de Bankart ou uma lesão em SLAP, que eles citam, que é quando a fossa glenoide, o labrum, né, que é aquela estrutura cartilaginosa que aumenta a coaptação do húmero na fossa glenoide, ela se rompe, ela lesa por conta da luxação, do trauma de luxar,
rompe essa cápsula, tudo bem? Então, na de Bankart é uma desinserção da porção anterior dessa cápsula articular, tudo bem? E do lábio junto à reborda da cavidade glenoidal. Então, todo esse contorno da articulação, que é o labrum, né, que vai coaptar a cabeça do húmero dentro da fossa glenoide, ele sofre, então, lesão, que é a característica, então, o nome de lesão de Bankart. Já na lesão em SLAP, a lesão ela é anterior e posterior do lábio superior, então vai ter uma desinserção desse lábio, ou labrum, tá? Alguns livros vocês vão encontrar o nome labrum, é a mesma coisa. Que é o local onde se insere, então, a cabeça longa do bíceps. Então, além da lesão da articulação do labrum da fossa glenoide, a cabeça do bíceps também vai sofrer lesão por conta dessa luxação. Ele perde o seu posicionamento. E aí pode gerar, além da lesão do labrum, uma lesão no tendão da cabeça do bíceps, tá? Então, muito cuidado com as luxações. É preciso fazer o respaldo muscular, né? Para proteger essa articulação que é tão móvel e que tem acaba se sobrecarregando, aumentando as chances de lesões, tá? Tudo bem, pessoal? Estão conseguindo compreender? Todo mundo no mudo? Sem dúvidas? Sim. Colocar para frente, então. Tudo bem? Tudo. Então, tá bom. Vamos lá. Fratura da diáfise do húmero. Lembrando de novo dos locais do húmero, né? Epífise, que seria a cabeça do húmero, não, de qualquer osso, tá? Então, epífise é a cabeça do osso. Diáfise, então, vai ser esse centro do osso. E metáfise é entre o centro e a epífise, tudo bem? Aqui, essa lesão, essa fratura que eu coloquei aqui, não tá tanto na diáfise do húmero, tá? Mas foi o mais próximo que eu encontrei, porque não consegui encontrar imagem de uma fratura bem no meio mesmo do húmero, tá? Então, ela vai ser classificada por essa associação OA, que era a mesma aquela que classificou as fraturas de cervical, tá? Ela vai classificar ela em letras, né? Em letra A, classificação de diáfise do húmero do tipo A. É um traço simples, então como se fosse uma fratura reta, tudo bem? Do tipo B, é uma multifragmentada em cunha. Então, é esse corte aqui, oblíquo, né? Em cunha. E a tipo C, multifragmentada complexa. Então, eu vou ter vários fragmentos com diferentes tipos de traço dessa fratura, tudo bem? Não vai ser nem simples, nem só em cunha ou oblíquo, tá? Vai ser de diferentes formas. Então, uma fratura de diáfise do húmero, ela é mais comum, então, por um trauma direto, né? Alguma coisa caiu em cima do braço, em cima do húmero, ou ele se chocou com alguma outra extremidade. Então, também tem que ser um trauma de alta energia para que haja essa fratura, a não ser que o paciente tenha osteoporose, uma osteopenia, que já fragiliza ainda mais esse tecido ósseo e, no mínimo impacto, ele fratura, tá? Depois das fraturas do cotovelo, aqui eu coloquei a fratura do olecrano, uma imagem de olecrano, mas a gente já vai falar mais sobre fratura do olecrano, tá? Então, ela é classificada em C1, C2 e C3. Na C1, ela é uma fratura articular simples, falando de cotovelo, é uma articulação, né? E na do tipo 2,
ela também é simples, mas a metáfise dela tem uma porção cominutiva. O que seria isso? É como se esse pedacinho aqui, ó, finge que não tem essa fratura aqui, né? Então, como se a fratura fosse aqui. Metáfise é isso, tá? Epífise, a cabeça, diáfise, o meio, metáfise aqui, entre a diáfise e a epífise. Então, tivesse uma fratura cominutiva nesta região, tudo bem? E na do tipo 3, é uma fratura cominutiva tanto na porção articular quanto na porção metafisária, né? Da metáfise aqui. Então, é como se todo esse percurso entre epífise e metáfise estivesse em vários fragmentos ósseos, ok? Comum também em traumas diretos, né? Cai e bate o cotovelo no chão. Depois as fraturas dos côndilos humerais. Deixa eu tentar colocar aqui. Que aqui o meu ficou em cima da imagem aqui, mas vai dar. Vocês estão vendo, né? As imagens aqui, porque o meu ficou em cima. Mas vamos lá. Os côndilos humerais, então, estão nessa porção mais distal do húmero, né? A gente já tinha falado lá da fratura da cabeça, da epífise do húmero, da diáfise do húmero, falou do cotovelo, agora dos côndilos humerais, tudo bem? Então, os côndilos são essas extremidades nas laterais do húmero e elas também podem sofrer fratura. Então, quando o esforço é em valgo, então, para dentro, tá? Deixa eu ver um jeito de mostrar. Então, um trauma para dentro, levando esse cotovelo para dentro, em valgo. Então, valgo é o que não cavalga, tudo bem? Ou um esforço em varo, então, de para fora, então, um esforço em varo, vai lesar provavelmente vai fraturar o côndilo medial. E o esforço em valgo, tudo bem? Em valgo, a chance de fraturar o côndilo, então, lateral do húmero, tá? E vai ser classificado em dois tipos. Tipo 1, a parte lateral da tróclea permanece do húmero. O que é tróclea, gente? É esse acidente anatômico aqui do húmero. Então, ele vai, na do tipo 1, vai permanecer junto ao húmero. E do tipo 2, a parte lateral da tróclea fica no fragmento fraturado, tudo bem? Então, aqui o côndilo fraturou e a tróclea vai junto, tá? Então, esse processo que é a tróclea, né, essa superfície que é a tróclea, fica junto com o fragmento que quebrou, tudo bem? Então, esse miolinho aqui da tróclea fica junto com o fragmento. E aqui não. Quebrou o côndilo, mas a tróclea fica no corpo do húmero, tudo bem? A tróclea fica no húmero. E na do tipo 2, a tróclea vai junto com o fragmento. Foge com o circo. Depois, fratura do capítulo do húmero, né? O que é isso, capítulo, professor? Então, capítulo, também, relembrando lá a anatomia do primeiro semestre, né? Primeiro e segundo semestre, capítulo é um acidente anatômico do húmero. Ai, gente, vamos lá. Do tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, tudo bem? Do tipo 1, essa é a fratura do capítulo e da parede lateral da tróclea. Esse aqui eu também não achei imagem de raio-x nem desenho para mostrar para vocês, então aqui eu coloquei a imagem do osso íntegro, tá? Então, do tipo 1, a fratura do capítulo e da parede lateral da tróclea. Então, o capítulo tá aqui, ó. Então, pega uma porção da tróclea e o capítulo vão fraturar. Do tipo 2, a fratura do capítulo com pouco osso subcondral do fragmento. O que é osso subcondral, pessoal? É a porção do osso que se articula
né? Que vai ter esse contato com o tecido cartilaginoso. Então, é o osso subcondral. Então, fratura, a porção do capítulo, mais um pouco desse tecido, desse osso subcondral. E a do tipo 3 é uma fratura cominutiva do capítulo. Então, vai quebrar esse capítulo em vários pedaços, tudo bem? Ou mais de 3. E depois, mais específico, dos tipos de fratura do olecrano. Então, lembra que o olecrano é essa porção que a gente tem mais proeminente, né? Esse acidente anatômico que a gente tem mais proeminente no nosso cotovelo. Aqui. Ela é classificada também em 3 tipos e ainda subclassificada em A e B, tá? Então, vamos lá. No tipo A, eu tenho fratura sem desvio dos fragmentos. No tipo 2, tem aqui na imagem ainda põe uma subclassificação, tá? Do tipo 1, mas o livro de vocês não traz esse A e B, tá? Mas aqui na imagem mostra. Tipo 2, tipo 2A, existe a fratura e os fragmentos com desvio desses fragmentos, então eles vão se distanciar. E do tipo 2B é uma fratura com desvio e ela é uma fratura cominutiva, tudo bem? No tipo 3A, tem desvio dos fragmentos e instabilidade dessa articulação, mas não tem cominutivo, né? São só 2 fragmentos. Já no do tipo 3B, tem desvio, tem instabilidade, então se tem instabilidade já tem comprometimento ligamentar e ainda fratura em fragmentos, é uma fratura cominutiva em vários fragmentos ósseos. Professora, Oi. esses pedacinhos das imagens é fraturado? Tudo quebradinho? Ah, tá. Vários pedaços, né? Quando fala cominutiva, são vários pedaços. Claro, gente, que aqui é um desenho, né? Quando fratura mesmo, não é tão certinho assim os fragmentos ósseos, tá? Que vai acontecer. Mas pode. Acidente, sabe aqueles acidentes onde alguma coisa passa em cima do membro do indivíduo? Então, as chances disso aqui acontecer é maior. Foi atropelado, tá? Depois aqui, ó, fraturas da cabeça do rádio. Eu brinco que essa fratura aqui é quando o idoso cai e ele fratura a cabeça do rádio, é bom, porque ele ainda tá tendo reflexo de proteção, de pôr a mão no chão, tá? Dura que quando cai e já quebra o quadril, é porque ele perdeu até o reflexo de proteção de pôr a mão quando cair, né? Então, quando a gente escorrega, o primeiro reflexo que a gente tem é de pôr a mão, né? E aí é nessa queda que pode fraturar a cabeça do rádio, tá? Então é uma queda com apoio do corpo sobre a mão espalmada com o antebraço em pronação, tá? É uma lesão bem chatinha de tratar, porque a cabeça do rádio tem essa articulação para prono e supino, que vai gerar incômodo nesse paciente quando tem a fratura, tá? Além da fratura do osso, ainda pode ter uma lesão do ligamento colateral lateral, que é esse ligamento aqui, que vai dar esse sustento do cotovelo, seja em valgo, seja em valgo aqui, né? Falando de ligamento colateral medial, tá? Ou uma luxação posterior do cotovelo. Por quê? Quebrou aqui a cabeça do rádio, não tem mais estabilidade, ela luxa, ela muda, ela desloca, tá? Então, aqui na imagem a gente consegue ver um pouco melhor os tipos, né? Tipo 1, teve a fratura, mas não desviou o fragmento continua aqui. Tipo 2, fraturou e o fragmento
some, né? Ele perde esse contato, ele se distancia, mas pensando em um fragmento só. Já na do tipo 3, eu tenho vários fragmentos, é uma fratura cominutiva, tudo bem? Então, vão ter vários fragmentos aqui que vão caracterizar essa fratura. Então, aqui, pensou em cominutiva, pessoal, é cirúrgico, tá? Fratura cominutiva não tem como pôr gesso e falar que vai ficar bom, porque não vai, tá? Tem que fazer cirurgia, pôr pino, pôr fio, o que o médico achar mais viável. Mas só o gesso dificilmente vai conseguir consolidar isso de uma forma anatômica, bonita e funcional, né? Porque uma fratura mal consolidada vira aquele calo ósseo enorme, horroroso, que a pessoa perde toda a mobilidade do membro, porque consolidou errado, tá? Então, tem que analisar direitinho o tipo da fratura para conseguir instituir o melhor tratamento. Depois, essa é a luxação de Monteguia. Na verdade, não é só uma luxação, né? É uma fratura acompanhada de luxação. Por isso que ela recebe esse nome. Comum cair em concurso público essa luxação, viu, gente? Ela é danadinha de cair em concurso, eles gostam. Então, é uma fratura da una associada a uma luxação anterior da cabeça do rádio, tá? Então, lembra que rádio e una estão aqui dos dois, um do ladinho do outro. Então, a una fratura e a cabeça do rádio desloca. Tudo bem? Olha aqui. Então, no do tipo 1, é uma fratura da diáfise da una. Então, o meio da una fratura e a cabeça do rádio luxa de forma anterior. Então, ela sai do lugar. Tudo bem? Do tipo 2, tem essa fratura da diáfise da una, com uma angulação, então, posterior, associada a uma luxação posterior. Então, tanto o fragmento da fratura da una quanto a cabeça do rádio se deslocam posteriormente. Na do tipo 3, a fratura da metáfise da una, associada à luxação anterior ou anterolateral da cabeça do rádio, tudo bem? Então, já não fraturou lá no meio da una, fraturou mais próximo da cabeça aqui, tá? Então, fratura a una e desloca o rádio. E na do tipo 4, a fratura não é só da una, então é da una e do rádio. E ainda a cabeça do rádio desloca. Então, fratura os dois ossos e a cabeça do rádio também desloca. Tudo bem? Então, é uma fratura um pouco mais complexa, tá? Da região do antebraço. Depois, outra fratura que recebe um nome específico, né? Fratura de Galeazzi. Também cai bastante em concurso essa fratura, tá? Então, é uma fratura da diáfise do rádio, então, do meio do rádio, associada a uma luxação ou subluxação da articulação radio-ulnar. Então, é como se eu tivesse aqui, deixa eu pegar aqui. Rádio e ulna, né? Pensa aqui, né? Rádio e ulna. Então, o que vai acontecer? O meio do rádio vai fraturar. Eles deveriam estar aqui, né? Juntinhos. A cabeça do rádio fratura, a diáfise do rádio fratura. E o que deveria estar juntinho aqui vai se distanciar. Tudo bem? Então, as duas cabeças da rádio e da una estariam juntinhas, mas porque quebrou aqui no meio, elas se distanciam. Então, elas vão luxar. Então, quebra a diáfise do rádio e subluxa a rádio ulnar. Tudo bem? Que deveriam estar juntinhas aqui em cima. Se quebra no meio, ela se distancia e luxa, tá?
Então, pode ela ser causada tanto por traumas diretos como por traumas indiretos, ok? O que é isso? Direto, bateu direto no ponto, e indireto, bateu com a mão espalmada, bateu o cotovelo, enfim, não foi direto no local onde fraturou, tá? Depois, fratura do escafoide. Então, eu até pulei uma parte lá do livro de vocês, porque eu achei muito cansativo, citando muitas fraturas uma atrás da outra. Ele cita lá no livro mais as fraturas do carpo, citando uma por uma, mas a fratura do carpo que mais acontece é a fratura do escafoide, tudo bem? Esse osso escafoide, ele, quando ele é fraturado, ele é altamente vascularizado, tudo bem? E quando acontece o agravo dessa fratura no carpo do escafoide, a principal característica dele é, então, essa pouca vascularização. E aí, o que acontece? Ele tem um risco de necrosar, tudo bem? Por quê? Se ele não recebe muito sangue, a chance dele consolidar vai ser difícil. Lembra porque a gente falou que para o osso consolidar ele precisa receber sangue e todos os nutrientes, certo? Se ele não recebe essa nutrição, a chance dele cicatrizar é menor. E aí ele vai fazer uma pseudoartrose. O que é isso? Ele vai ficar tentando muito tempo consolidar e não consegue. E ele vai criar só um processo, um tecido fibroso, que não é osso, tudo bem? E aí não vai dar a estabilidade que ele precisa, tá? Então tem que ter muito cuidado com acidentes com a palma da mão, com a região da mão, por as chances de fraturar esse osso escafoide, tá? Geralmente o mecanismo de trauma é a queda com a mão espalmada. Então, caiu, pressiona, escafoide, ele fratura, fica com dor lá e não é algo que vai gerar muito edema, porque não é muito vascularizada a região. E o paciente só fica com dor, não sabe o que é. Aí, quando resolve fazer um raio-x, que descobre essa fratura. O ideal e aqui é com a mão fechada? Oi? O ideal seria, então, cair com a mão fechada? Porque... Não entendi. Não tenho... ser menos pior, né? Porque se você não espalma a mão, vai o braço, né? Não tem muita opção, não. O ideal é não cair. Então, a maioria das pessoas que caem com a mão aberta tem mais chance de fraturar o escafoide. Mais chances. Escafoide e cabeça do rádio, que a gente citou antes, né? Por um trauma indireto. Tá? Então, essas fraturas do escafoide, pessoal, elas ainda vão ser aqui divididas em estáveis ou instáveis, tá? Essa aqui é a imagem do livro de vocês. Então, ela pode fraturar só a tuberosidade, a cintura, então o meio mesmo do osso, tudo bem? Depois ele pode ter essas fraturas oblíquas, né? Nesse corte mais oblíquo, mais distal. No tipo B2, cintura completa, mas ela é instável, o que quer dizer? Que os fragmentos estão se movimentando, tudo bem? Na estável, ela fraturou, mas está ali paradinha. Na instável, ela tem chance de um fragmento estar se mexendo em relação ao outro, tá? Então, na estável, a chance é maior de... Como se fala? Se a gente, por exemplo, consolidar, quebra... Isso, tem gente que quebra e não engessa, né? Não coloca o gesso, né? Isso. Então, se a fratura for estável, tem mais chance de consolidar. Já numa fratura instável, é recomendável fazer o gesso porque tem pedaços soltos. Solto, e aí ele vai fazer isso aqui, ó, que é a pseudoartrose, tudo bem? Por quê? Fica um fragmento longe do outro, eles não se tocam, e aí ele vai criar um processo fibroso, aqui, ó, união fibrosa, tá?
desses fragmentos. Mas isso e aí no vai meio fazer. dele Oi? Isso no meio dele é espaço ou é alguma coisa que cria no meio que não deixa mais ele. Ele quis dizer que aqui teria um tecido fibroso, tudo bem? Unindo esses fragmentos, tá? Até que eles se aproximam e dão essa imagem de uma pseudoartrose verdadeira, que é como se tivesse consolidada, mas não consolidou, tá? É só um tecido fibroso que continua aqui. Ele continua se tornando instável e pode gerar dor ou necrose da região, tá? Por conta dessa falta de vascularização. Ok? Então, pessoal, é mais chato, é mais maçante mesmo a gente retomar todos esses tipos de fratura, mas é importante a gente saber esse tipo para a gente entender quando vem um diagnóstico de médico, né? Às vezes eles mandam só o nome por exemplo, luxação de Monteguia ou fratura de Galeazzi, tá? E a gente precisa saber o que é, e a gente precisa saber os subtipos de lesão, de fratura, para a gente saber se o ligamento está íntegro ou não, porque isso vai fazer toda a diferença depois na reabilitação, né? Eu tô reabilitando só o osso que fraturou ou teve ligamento junto? Teve rompimento? Desviou muito, não desviou? Quanto que foi esse desvio? Tudo bem? Para eu entender também por que das opções cirúrgicas do médico, né? Por que ele optou em colocar fio? Ou por que ele colocou parafuso? Por que ele fez isso? Entender mais ou menos o raciocínio do médico para a gente conseguir construir a nossa conduta em cima disso, tá? Eu preciso saber tudo o que aconteceu aqui dentro para eu conseguir depois pensar num plano de tratamento, né? Esse meu plano de tratamento vai ficar só na analgesia? Não, né? Eu tenho que pensar em movimento, eu tenho que pensar em função desse paciente. E sempre lembrando, vamos voltar lá para o início da primeira imagem, que todos os ossos do membro superior trabalham juntos, né? Eu não posso pensar só em reabilitar aqui. Eu tenho que lembrar que se aqui na cabeça do húmero fraturou, cotovelo vai estar sobrecarregado, punho vai estar sobrecarregado, tá? E vice-versa. Se um fratura, sobrecarrega quem está íntegro. E é esse trabalho do corpo como um todo que eu vou trabalhar, tá? Então, lembrando lá da importância da clavícula também, que é sempre deixada para trás, que as pessoas não dão muita importância, mas se ela fratura, ela é chata e gera dor, leva a dor crônica no paciente que não faz o tratamento, a reabilitação correta de clavícula. Tudo bem? Podem ligar o áudio de vocês aí e vocês compartilharem as dúvidas, se tem, se não tem. Prof, pode acontecer da fratura não ser comunitiva e ir direto para a cirurgia também? Tem sim. Dependendo do local da lesão, tá? É que eu digo assim, quando ela não é cominutiva, o médico pode tentar colocar o osso no lugar e engessar, entendeu? Sim. Sem colocar parafuso, sem colocar placa nem nada, tá? Mas em alguns casos eles não, às vezes não dá para colocar no lugar, simplesmente colocar, reposicionar e pôr gesso, ou é um membro de uma alavanca de força muito grande que eles optam então por pôr parafuso para ter mais segurança. Ok. Quem mais? O prof. Oi. Prof, pode de uma fratura começar a gerar outra?
Tem a possibilidade? Uma fratura gerar outra? Como assim? Tipo assim, uma pessoa caiu e ela fraturou, vamos dizer, a tíbia. E e ela nessa fratura não consolidou. Consolidou isso e acaba fraturando algum osso mais esteja mais próximo, tipo fíbula. Falou de tíbia, né? A fíbula. Nunca vi um caso assim, Aline, mas pode acontecer de uma sobrecarga, né? Por exemplo, ela está com um osso fraturado, não faz a reabilitação correta, ela acaba sobrecarregando. Pensando em tíbia, por exemplo, a tíbia é extremamente mais calibrosa do que a fíbula, né? Então, se ela fratura e não faz o tratamento correto, a fíbula vai tentar fazer um trabalho que ela não tem nem capacidade de fazer, né? Porque ela é extremamente fina em relação à tíbia. Então, pode ter uma fratura sim. Mas confesso para você que eu nunca vi nada assim. Porque geralmente quem tem fratura, gente, não aguenta ficar sem tratar. Porque dói muito. A principal característica de uma fratura é a dor, tá? Tem gente que não faz a fisioterapia, tem gente que não faz a fisioterapia na fratura, depois no pós, por causa da dor também, né? Por conta da dor, exatamente. É um dilema, né? A gente pode melhorar essa dor, mas tem gente que realmente não faz porque tem dor. Fala, não vou fazer, melhor ficar quieto. Eu conheço, tem uma amiga daqui que ela caiu e fraturou a mão. Ela já é meia de idade. Ela fraturou e machucou a mão, e aí ela teve que fazer cirurgia. E aí ela não consegue fazer mais isso aqui, ó. Ela não rotaciona mais a mão, porque ela foi fazer fisioterapia e doeu. E ela falou que ela não ia fazer mais. E hoje em dia ela tem pouco movimento. Ela falou que doía muito. Aí ela fica em casa, tipo, com elástico nos dedos, enrolando toalha, enrolando tantas coisas. Mas na fisioterapia ela não vai mais, porque ela falou que dói. Aí a questão do fisioterapeuta convencê-la, né? Porque assim, a gente tem que. Eu brinco assim, que a gente agride, mas depois a gente faz um carinho, né? Então, a gente sabe que vai gerar dor. Faz alguma coisa para levar analgesia, né? Para a pessoa não ir para casa com dor. Então, durante o movimento vai doer mesmo. Então, depois aplica um TENS, um infravermelho, alguma outra coisa que vai gerar alívio da dor e explica para o paciente que o processo é esse mesmo. E dor inicial durante o movimento, mas que isso tende a melhorar, né? Tudo bem? Alguém mais? Pessoal, o que eu sugiro para vocês a partir de agora é, se vocês tiverem algum conhecido ou se algum de vocês teve fratura de membro superior, que vocês procurem raio-x e procurem essas classificações. Olha o raio-x dela e procure encontrar uma dessas classificações que a gente viu hoje no slide e tem no livro também, todo esse texto, tá? Para vocês irem treinando, né? Eu vi isso aqui na aula, agora eu tô vendo na imagem, tá? Para vocês procurarem identificar o local da fratura, tá? E fratura, gente, aqui a gente sempre acaba colocando uma imagem assim, bem aberração, né? Tipo, é óbvio que aqui nessa imagem tem uma fratura, né? Mas nem.
Só que geralmente os raios-x de fratura não são assim tão nítidos o local da fratura, tá? Às vezes até precisa de tomografia para confirmar o local de fratura, que não é tão visível no raio-x, tá? Então, os casos que vocês tiverem aí que já passaram por fratura, procurem esses exames de imagem e tentem identificar o que é e qual tipo de fratura, tá? Ô, prof, Oi. quando não dá para ver na imagem, aí fala que não está quebrado, depois salta um osso para fora. Então, é sinal que realmente tinha quebrado, né? Eu vou dar um Algo que soco tudo na... indica é. Não, é porque o meu marido tem um caroção no braço e quando ele acidentou e tiraram o raio-x, falou que não estava quebrado. E hoje a gente passa a mão, tem um calombão, o osso saltou para fora. Aí ficou Mas esquisito. pode ser. Mas ele não usou gesso nem nada. Tá com guia. Tá cheio de corona aí. Coça um lugar, coça o outro. Na consolidação errada, é normal, tá? Fratura de punho também é muito normal, fica feio, fica em deformidade o punho, tá? Porque fratura e a forma como ele consolida forma um calo ósseo que não remodela tão bonito, tá? Como a gente estuda lá na anatomia, né? Lá no nosso processo de consolidação, a gente fala assim, faz de remodelamento, calo mole, calo duro, e aí depois ele vai ter essa fase de reparo do calo ósseo, certo? De remodelação. Então, nem sempre isso na região do punho acontece de forma tão evidente, tá? Então, pode ser que ele tinha trincado e na forma de consolidar, criou-se esse calo que não remodelou, tá? É comum isso acontecer também, tá? Uhum. Ok, obrigada. Não, mas no caso dele mais ter alguém? trincado, prof, mas no caso Oi. dele ter trincado, ele também não estaria sentindo dor ou algum tipo de desconforto que indicasse que tem algum problema ali naquela parte? Indica, mas nem quando o fragmento não é tão grande, porque, por exemplo, para ele formar um calo ósseo em cima, não precisa ter uma grande extensão de trincado, tudo bem? Pode ter sido só na superfície. E lá no início ele sentia dor diariamente, mas depois isso passa, porque ele começa a consolidar, entendeu? Porque a área foi pequena. Mas sim, quando ele tem uma fratura um pouco mais extensa, aí ele não suporta por conta da dor. Ah, sim. Bem lembrado, Neiva. Ô, Débora, peraí um pouquinho. Em relação ao que ela falou do esposo dela, quando eu fraturei a fíbula, a médica que me atendeu, ela olhou o raio-x e disse que não tinha fraturado. E me deu alta, que eu podia ir embora, mas eu sentia muita dor, uma dor terrível. E aí eu não pisei no chão, eu não queria nem sentar assim para colocar o pé no chão ou coisa do tipo por causa da dor. Aí um outro médico passou e falou que era para mim esperar o gesseiro. Eu falei, moço, mas por que eu vou esperar o gesseiro se não quebrou, não fez nada? Ele espera. Aí assim que o ortopedista chegou, olhou o raio-x e falou, quebrou. Eu falei, não quebrou. Ele quebrou. Eu falei, não, a médica falou que não quebrou. Aí eu comecei a chorar. Ele quebrou, vou te mostrar onde quebrou aqui. Eu falei, gente, mas a médica falou que não. Aí ele, olha aqui, aí ele foi e me mostrou onde que tinha quebrado. Aí eu comecei a chorar, desesperada lá, mas aí eu falo, como é que um médico olha um raio-x e diz que não quebrou e o outro olha e já quebrou, entendeu? E a dor era Falta de imensa. experiência, gente. E pior que o dele estava visível na hora. Eu passava a mão, eu via que estava quebrado na mão e ela falava que não estava quebrado. Entendeu? Pois é, Por isso e que... aí Ney, você não foi nem fazer um barraco com a médica, não? Era a minha palavra contra dela. Eu não tinha estudo nenhum, né? Não sabia de nada, né?
E ele não podia nem mexer o braço. E ele falava que eu passava a mão, via o osso saltado. Ela falava assim, não, foi só tá só inchado, tal. Mas aí ele ia mexer com o braço, não aguentava, teve que sarar sem engessar, sem cirurgia, sem nada. Aí por isso que ficou esse saltado para fora. E não procurou outro médico também, Não, o homem é tudo. né? Mas, pessoal, tudo, a gente não pode nem julgar médico, não, tá? Porque às vezes você pega um médico de plantão que é, sei lá, dermatologista. Se pega um raio-x, não sabe o que faz, entendeu? Porque não é da prática deles, de diária, ficar vendo o raio-x, entendeu? Então, são até para vocês, né, que vocês não podem nem julgar os outros, não, tá? Se a gente não pegar raio-x toda vez, direto, ficar tendo o hábito de estudar isso, você não tem o olhar clínico de pegar e ver que é uma fratura, tá? Então, tem que praticar. Se não tiver a prática de ver as imagens, passa batido mesmo, tá? E claro, gente, igual a Neiva citou, tem que associar a clínica. Não, se tem um excesso de dor, a principal característica de quem fratura membro inferior é não conseguir colocar o pé no chão. Não consegue dar 3 passos sem dor, é indicativo de fratura, de rompimento de ligamento mais grave, que aí a gente precisa prestar atenção que vai precisar imobilizar, tá? Mesma coisa em membro superior, a dificuldade de movimentar o membro e uma dor incessante que não passa é um indicativo de que tem algo mais grave, tá? Tá. Quem mais, pessoal? Teve alguma experiência aí de fratura? Nunca quebrei nada. Amém. Prof, osso é uma coisa tão complicada que eu fiz uma cirurgia no pé uma vez, porque eu bati o ossinho do pé perto, e aí o médico pegou e eu fui, ele cortou só a pele em Cuiabá e falou que tinha feito a cirurgia. E beleza, eu não senti nada. Aí continuou a dor, o ossinho saltado, coisa mais esquisita. A hora que eu tiver aula, eu vou mostrar para a senhora o tamanho da cirurgia que eu tenho. Aí continua a dor do mesmo jeito. Aí meu pai me levou para outro médico, lá no Sotrauma, perto da rodoviária ali, sabe onde é? Aí ele fez a cirurgia, cortou os ossinhos. A senhora acredita que eu gritei a noite inteira de dor? Ele não sabia o que ele fazia e ele falou que o doutor só tinha cortado a pele, costurado e recebido meu dinheiro. Acredita uma coisa dessa? Falou desse jeito. Eu tive que passar por 2 cirurgias. Eu tinha 10 anos e aí eu tinha que fazer no outro. Até hoje eu não esqueço. Eu nunca fiz no outro. Usei a bota até sumir, mas não fiz mais. Ai, Débora, vamos fazer um livro com essas histórias. Ai, também não vou contar mais isso. Pode contar, ué. Você sempre tem uma para contribuir. Mas isso mesmo, pessoal. A hora que a gente voltar às aulas, se eu lembrar, vou mostrar a cicatriz para a senhora ver. Isso. E assim, pessoal, lembrando que quando a gente fala de... Eu já vivi bastante, eu sei muita coisa. Tá certo. Isso mesmo. A gente só tem a agregar valor, Débora, Pois com as suas histórias. E aí, pessoal, quando coloca fixação externa, parafuso, placa, tarará, isso fica mais seguro, que o fragmento não vai sair do lugar, né? Por isso que às vezes eles optam mais por esses tipos de dispositivos, tá? Mas depende da fratura, da extensão, enfim, do local onde foi a fratura, para ele decidir se vai ser cirurgia ou se vai ser só gesso mesmo. Tá certo? Mais alguma dúvida, turma?
Tudo bem? Ô, professora, Oi. e se depois que, tipo assim, que nem no caso do marido da Débora lá, ele não foi no médico e tal, ficou um caroção assim no braço dele. Tem cirurgia pra, tipo, coisar o osso, raspar, sei lá, diminuir? Tem. É? Aí faz a cirurgia para raspar. Uhum. Mas geralmente quem fica assim não quer fazer, entendeu? A não ser que esse calo limite muito os movimentos dele, aí ele opta por fazer a cirurgia. Mas geralmente as pessoas optam por não mexer. Se adapta àquilo. Prof, Oi. meu sogro, uns 5 anos atrás, a gente acredita que ele fraturou a tíbia. E ele nunca foi no médico nem nada. Após isso, ele começou até a mancar e tudo, e nunca fez tratamento algum. Uhum. E até hoje ele manca, sente dores, né? Mas nunca foi ao médico. Mas é o que leva à deformidade, né, gente? Se não trata lá na hora, por exemplo, num caso desse, consolidou errado, o que o médico vai ter que fazer? Abrir, quebrar de novo e, e colocar no lugar, com haste, com parafuso. Entendeu? A perna dele. Entendi. A perna dele a gente vê que é meia torta, né? Assim dizer. Não é. Uhum. Alinhada. Isso. Entendi. Eu tive E duas de membro fraturas no mesmo superior? pé. Ah, E aí, na primeira fratura, fui em 2 médicos diferentes, eles falaram que não tinha quebrado. Aí, ah, fomos em outro, que precisou fazer uma cirurgia que colocou um pino e fixou 2 ossos. Aí, depois de um tempo, fraturei o mesmo pé e só foi colocado o gesso e eu tô perdendo a mobilidade do pé. Fui em alguns médicos aqui da cidade e eles falaram que isso só iria piorar com o tempo e que nem fisioterapia resolveria. meu Deus. Mas teve outro trauma? Foi o quê? Queda? Isso, foram 2 quedas e fraturou o mesmo pé. A primeira fraturou em um osso e fixou 2 ossos, né? Aí na segunda queda fraturou um osso um pouco mais acima. Foram ossos do carpo, do tarso ali. Os ossinhos Isso. menores. Aham. Daí numa tomografia teve tava falando que tinha dado, esqueci o nome que fala agora, tinha dado necrose óssea, aí o outro osso tinha consolidado, e não tinha o que ser feito mais, o médico acabou dando o resultado que não tinha como melhorar nada. Nossa. Mas por que Tem que... demorou muito para procurar o médico? Oi? Você demorou para procurar atendimento? Demorei um pouco. Eu Depois cheguei aqui em Tangará em 2012 e comecei a fazer fisioterapia. E depois eu procurei o médico, né, em 2016, eu acho, se não estiver enganado. Meu pé começou a ficar Professora, cada vez mais rígido e doendo muito. E aí o médico falou que não tinha mais o que ser feito, não. Aí atualmente eu sinto pouca dor, né? Mas correr, consigo correr, ando manquejando. ô professora, então Tem esse que negócio investigar. que o médico falou de necrose óssea lá é por conta da demora dele, né? Procurar o tratamento? Não sei, né? Porque ele começou, mas ele fala que ele engessou em 2012 e aí ficou com dor durante esse tempo, entendeu? Foi alguma coisa nesse momento de imobilizar, provavelmente, que Mobilizou errado. imobilizou errado. Não sei.
Mas tem que investigar, né? Prof, a Oi. Palha, minha menina, tem a cavícula quebrada. Olha o tamanho que é saltada. Deixa eu ver se a senhora consegue ver. Senta aqui, pai. Ai, meu Deus do céu. Prof, Tá quem não tem mais dúvida, pode sair da live? Dá de ver? Pode. Deixa eu ver aqui Cadê, Vai mais Débora? pra Não dá para esquerda. ver. Débora, Tá puxa vendo? mais Tanto a que ela é câmera. saltada? Foi bem aqui, Consigo ó. ver. Também não tô vendo. Tem uma luz bem na frente. Não tá. Ih, saiu a dela. Vira direito, mostra assim certinho. Ela quebrou quando ela tinha 2 aninhos, a babá que quebrou, né? Aí eu vou contar mais a história. A senhora gosta de história? Aí eu descobri porque Pessoal, ela espera aí. Só deixa eu parar a gravação aqui. Porque senão vai ficar muito